Olá, continuando com escoamento em canais, vamos agora mexer com os escoamentos gradualmente variados, né? Esse é o último assunto do curso de hidráulica. Tá? Então vamos para o escoamento permanente e gradualmente variado. Caracterizando, esse vídeo basicamente busca caracterizar as propriedades desse escoamento. Bom, um escoamento permanente gradualmente variado é aquele no qual as características variam no espaço. Tá? Então, essas características essas mudanças podem ser graduais, e aí temos o gradualmente variado, ou essas mudanças podem ser bruscas, que são os bruscamente variados. Né? Temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa queda d'água é um exemplo de escoamento bruscamente variado, enquanto que vocês podem ver aqui, esta parte aqui, ó, é um escoamento gradualmente variado. Então, porque essa linha d'água, ela varia gradualmente. Já aqui, ó, nós temos um escoamento uniforme, que vocês já estudaram, né, que é aquele escoamento onde a linha d'água é paralela ao fundo. Continuando aqui, os escoamentos gradualmente variado e uniforme são bem semelhantes, porque eles têm como principal ator aí na resistência, né, o atrito nas paredes e no fundo. Já os escoamentos bruscamente variados, a geometria da singularidade é que influencia mais no escoamento do que propriamente o atrito com as paredes e com o fundo. Se vocês lembrarem dos escoamentos em condutos forçados, as perdas de cargas singulares elas tinham uma característica muito semelhante aos escoamentos bruscamente variados e as perdas de carga contínua com os escoamentos gradualmente variado e uniforme. Então, essa é uma analogia para melhorar o entendimento. No escoamento gradualmente variado, a declividade do fundo e da superfície livre não são mais as mesmas. No movimento uniforme, né, todas essas declividades eram as mesmas, a da linha d'água, a do fundo do canal e da linha de energia. No escoamento gradualmente variado, nós não temos mais essa obrigação, não é uma característica que define mais esse escoamento. Você pode ter uma linha d'água totalmente diferente de como corre o grade, né, do fundo. Onde ocorre o escoamento gradualmente variado? Em trechos iniciais e finais de canais, em transições verticais e horizontais graduais, em canais com declividades variáveis. E o engenheiro, por que ele tem que estudar, ou pelo menos tentar entender um pouco o escoamento gradualmente variado? Porque é a partir do entendimento de como vai se comportar a linha d'água que ele pode ver se seu projeto, geralmente feito com movimento uniforme, é um projeto que está... Nós temos aí uma figura onde, novamente, a gente vê vários tipos de regime e de escoamento, né? Nós temos aí, novamente, a gente pode falar de uma semelhança entre os escoamentos uniforme e gradualmente variado. Por quê? Porque assim, a força resistente é o atrito no canal e nas paredes, e a força motriz é a gravidade. Aqui, por exemplo, tem uma mudança de declividade, né? Vocês estão vendo aí, tanto aqui quanto mais à frente, ali tem um trecho final de um canal com uma queda, então são locais onde você pode perceber a presença do escoamento gradualmente variado. Né? Aqui, por exemplo, nós temos um escoamento uniforme. A partir de um certo momento, ele recebe a influência dessa mudança da declividade. Então, nós temos aqui um escoamento gradualmente variado. Aqui na frente, continuamos aqui com o escoamento gradualmente variado, que se transforma no escoamento uniforme. Tá? A gente considera, lógico, que esse canal é longo o suficiente para que as forças resistentes, né, as forças por causa do atrito, elas se anulam ou são opostas às forças, ou se igualam às forças de gravidade de forma que forma um escoamento uniforme. A partir de um certo momento, por causa desse controle artificial, nós temos uma obrigatoriedade da subida da linha d'água, que faz com que ocorra a mudança de regime,
e assim vocês podem ver a ocorrência de um ressalto hidráulico. Na saída da comporta temos mais escoamento gradualmente variado, torrencial, aqui também, e aqui, por causa da mudança de regime, mais uma vez o ressalto hidráulico, com a queda suave por causa do escoamento gradualmente variado. Se esse canal fosse longo o suficiente, aqui se estabeleceria, antes da queda, um escoamento uniforme e depois é que ele começaria a sentir a queda lá na frente, né? Então, vocês podem ver muitas coisas interessantes no mesmo desenho, não é isso? Bom. Quando há o escoamento gradualmente variado em regime subcrítico, a gente costuma falar muito do nome remanso, da palavra remanso, né? Por exemplo, nesse vídeo, vocês podem ver, foi feita no laboratório de hidráulica, essa linha vermelha marca para uma vazão aí que está passando, o que seria um escoamento uniforme. A partir do momento que eu interfiro nesse escoamento, como vocês estão vendo com essa pequena soleira triangular, você vê que é uma mudança na linha d'água, né? Então, aqui era o escoamento uniforme, agora nós temos uma elevação da água sobre a profundidade que estava antes do escoamento uniforme. Tá? Então, a profundidade da água aqui é o Y, a profundidade do escoamento uniforme é chamada profundidade normal, e nós temos a diferença entre as duas, que é justamente causada por causa dessa interferência no escoamento, que é chamado remanso. Essa curva, então, é uma curva de escoamento gradualmente variado. Tá? No escoamento uniforme, vocês lembram que não há mudança de profundidade. No escoamento gradualmente variado, ao longo do eixo longitudinal, que a gente costuma usar a letra X, né, para representar, há a mudança da profundidade. Vocês estão vendo aqui, né? Algumas idealizações de escoamento gradualmente variado. Canal de pequena declividade, distribuição hidrostática de pressão, perda de carga é representada por uma equação do... Como a gente tem semelhança entre os escoamentos uniforme e gradualmente variado, a perda de carga ou perda de energia no escoamento gradualmente variado é representada por uma equação do escoamento uniforme. O N de Manning depende de Y, é constante ao longo do canal. A distribuição de velocidade é fixa, o coeficiente de Coriolis é constante, geralmente a quinta nota igual a 1. Bom, e aí por causa dessa propriedade da perda de carga, a gente acaba usando, por exemplo, a equação de Manning, né? E aí, se você isolar a declividade na equação de Manning, você percebe que você pode colocar aí o S em função da vazão das características do canal, da geometria e da rugosidade. Essa equação é que a gente usa para caracterizar a perda de energia por metro num escoamento gradualmente variado. Esse gradiente energético varia de seção para seção. A equação diferencial do escoamento gradualmente variado. Bom, das idealizações que eu já falei anteriormente e da equação de energia, né, você tem que a energia total numa seção, no canal, é dada pela sua cota piezométrica, representada aqui por Y, né, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, você tem aqui a cota piezométrica, você tem a carga cinética e você tem aquela cota topográfica, né, que no canal é a cota de fundo. Então, você pode também escrever como se fosse a energia específica mais a cota de fundo. Tomando a derivada de H da energia em relação a X, como você quer estudar a variação gradual de Y em relação a X, isso caracteriza, que dá o nome escoamento gradualmente variado, então a gente procura saber quanto é a derivada em relação a X. Então, aí surge então essa equação, tá? Com as derivadas dos três termos. Tá? Esse termo aqui vai ser trabalhado separadamente. Então, esse termo aí, ó, a gente pode decompor esse termo. Como? A gente tem a equação da continuidade, a gente sabe que a área é função de y, e a gente sabe que y é função, logicamente, por ser o escoamento gradualmente variado, ele é função do eixo longitudinal, né? Então, trabalhando aquele termo lá, a gente chega nessa expressão. Ora, bom, a nomenclatura, né,
B a largura da superfície livre. Se a gente tomar aquela faixa que a gente sempre toma, né? E a gente considerar a equação da profundidade hidráulica, ó, se a gente utilizar essas duas expressões na expressão da derivada, a gente vai chegar nesta equação aqui. Ó. Vocês estão vendo aí o número de Froude, né? Então, aquele termo que ficou lá foi decomposto, agora se transformou nisso aqui, menos FR ao quadrado dy dx. De forma que, voltando aqui, só para lembrar, né, quem é FR ao quadrado, número de Froude ao quadrado. Então, voltando à equação original, vocês podem ver que dH dx é agora composto por dH dx, né, como a energia decrescente, é o negativo do valor do módulo do gradiente energético. dy dx é a linha d'água, a declividade da linha d'água. Esse a gente acabou de descobrir quem é. E quem é esse aqui? Bom, como decresce o z com x, nós temos aí o negativo da declividade de fundo. De modo que a equação diferencial do escoamento gradualmente variado agora pode ser escrita como dy dx igual a S0 menos SF dividido por 1 menos FR ao quadrado. Já posso adiantar a vocês que aqui vai ter uma relação entre o movimento uniforme e a declividade da linha de energia e a declividade de fundo, ou seja, vai envolver movimento uniforme. Tá? E aqui vai envolver regime de escoamento. Tá? Se Froude for igual a 1, se for maior que 1, se for menor que 1. Okay? Substituindo o termo de SF da equação de Mann pela equação de Mann e o termo de FR pela sua equação, tá? Então trabalhando mais, aí tem aqui a equação detalhada, né? Finalmente.